Vamos falar da nossa Parashá Berukotai, a Parashá que ela vai fechar o nosso terceiro livro da Torá. Vamos fechar o Sefer Vaikra. No começo do Sefer Vaikra, a gente explicou um pouquinho o que é um livro diferente dos outros livros da Torá, que ele não foca nas narrativas do povo judeu, e sim mais na parte espiritual, na parte de kashrut, na parte de tsarat, aquela doença que vinha por causa de Lashon Hará, por causa de inveja e outros motivos, e pureza e impureza espiritual, falando da impureza das mulheres, impureza que os homens podem ter também, que muitas coisas que hoje em dia a gente já não sabe nem mais identificar, desde a destruição do nosso Beit HaMikdash, que a gente perdeu muito da nossa espiritualidade, da nossa conexão espiritual, também a parte das impurezas, a gente perdeu um pouquinho do entendimento, da conexão com esse tipo de ideia, mas basicamente é isso que o Sefer Vaikra ele vem ensinar para a gente, e a gente está fechando com a Parashá Berukotai. Não quero assustar ninguém, mas é uma Parashá assustadora, e que se a gente for olhar com muita atenção o que essa Parashá está ensinando, a gente, Bezrat Hashem, pode fazer de tudo para garantir que o povo judeu não vai passar mais por tragédias, por dificuldades, mas é uma Parashá que, infelizmente, já se repetiu algumas vezes na história do povo judeu, e o principal é a gente entender que está nas nossas mãos a gente evitar que esse tipo de coisa possa acontecer. A gente vai tentar também explicar um pouquinho qual é a conexão da Parashá dessa semana, Parashá Berukotai, e a Parashá da semana passada, Parashá Behar. Normalmente, essas duas Parashiot, elas são lidas juntas, mas esse ano, como a gente tem um mês a mais, Shana Meuberet, a gente teve Adar Aleph e Adar Beit, acabam, entre aspas, sobrando um pouquinho mais de semanas para distribuir as Parashiot, por isso que nesse ano a gente leu separado a Parashá Behar, e agora a gente vai ler a Parashá Berukotai. Mas é óbvio que se os nossos sábios, eles normalmente juntam as duas Parashot, é porque temos aqui uma importante conexão entre as duas. Então, vamos começar, como a gente falou, vamos ver os dois pontos principais que a gente tem aqui nessa Parashá, e vamos entender por que eu falei que é uma Parashá um pouco assustadora. Parashá começa com as palavras Im Berukotai Telecho, se vocês andarem nas minhas mitzvot. Então aqui já vem, obviamente, a primeira pergunta: que história é essa de andar nas mitzvot? Se vocês cumprirem as minhas mitzvot, se vocês guardarem as minhas mitzvot, a verdade é que essas linguagens na continuação vão ser usadas, vet mitzvotai tishmeru. Então, se vocês andarem nos meus estatutos e vocês guardarem as minhas mitzvot, ve'asitemotam, vocês cumprirem as mitzvot da Torá, e aí vai vir uma lista gigantesca de brachot, de coisas boas, de fartura em todas as áreas da nossa vida. Então, a grande pergunta, por que a Parashá ela começa com essa linguagem Im Berukotai Telecho, se você andar nos meus estatutos. Então, uma das formas da gente entender é que Deus aqui está transmitindo que mitzvot não são coisas estáticas. Hukot aqui, estão me perguntando, são leis, são estatutos. A gente até já explicou nas aulas passadas que a gente tem os Hukim e os Mishpatim. Em geral, os Hukim são as leis um pouco mais difíceis de entender, mas a palavra Hukot é o plural de leis, dos estatutos da Torá. Então, Im Berukotai Telecho significa o cumprimento da Torá, ele não pode ser uma coisa estática. Nunca um Yehudi ele pode parar na vida e falar: olha, Hashem, eu já cresci, eu já estou num nível espiritual elevado, pronto, agora já, Baruch Hashem, é só continuar desse jeito, e aí eu vou assim, tranquilo, até o final da vida.
não é verdade, não existe nessa vida, não existe no mundo material a gente ficar parado. Imberrucotai telerro, temos que andar na vida, temos que andar nas mitzvot, sempre crescer, sempre melhorar. Não, mas eu já cumpro o Shabat. É verdade, você já cumpre o Shabat, mas dá para melhorar um pouquinho mais, sempre dá para a gente fazer mais, melhorar, caprichar em todas as áreas da vida, e é isso que a Hashem espera. O mundo material, ele é uma escada rolante que desce. Ou a gente está subindo o tempo inteiro, colocando energia, ou automaticamente a gente desce. A gente vai ver, essa paraxá ensina, Imberrucotai telerro, se vocês andarem nos Hukim, vai vir um monte de brahot. O que a gente poderia pensar? Se você não andar nas brahot, o que acontece? Nada. Não existe nada. Se andar nas mitzvot, vai ter um caminho de brahot, mas Deus nos livre. A segunda parte da paraxá é se a gente não andar nos caminhos, não fica parve, não fica neutro, não existe no mundo espiritual esse status de parve, uma coisa que é neutra, que não vai nem para um lado ou para o outro. Ou você vai para o lado da brahá, ou Deus nos livre, automaticamente a gente está indo para o lado da clalá, das maldições, da repreensão muito dura que Deus ele vai trazer aqui nessa paraxá. Então, esse é o primeiro ponto. Tem um comentarista muito famoso chamado Ora Haim Akadosh. O Ora Haim Akadosh tem simplesmente 42 explicações diferentes dessa linguagem inicial da nossa paraxá, Imberrucotai telerro. Ezrat Hashem, vale a pena uma vez na vida dar uma olhada como a profundidade que dá para a gente estudar a Torá, 42 formas diferentes de explicar não a paraxá, as palavras iniciais da paraxá, Imberrucotai telerro, porque a paraxá ela começa com essas palavras. Mas vai vir aqui uma grande lista de brachot, Baruch Hashem. Então começa, Venatati Gishmechem Beitam. Eu vou mandar para vocês as chuvas no tempo certo, para a gente lembrar que não existe mundo material, a mãe natureza, existe Hashem, ele tem controle de cada gota de chuva, ele tem controle de tudo que vai crescer no campo, e Hashem ele está prometendo, tudo é condicional com o nosso comportamento. Se vocês andarem nos caminhos certos, estudarem a Torá, o Rashi explica aqui que é Imberrucotai telerro, shetiu amelim batorá, que vocês vão se esforçar no estudo da Torá, o estudo da Torá só pelo estudo, o gosto de estudar as palavras de Hashem, e fora isso, o cumprimento, o estudo da Torá para poder cumprir, para poder colocar na prática na nossa vida, no dia a dia, não adianta a Torá ser uma coisa externa, a gente precisa trazer a Torá para dentro da gente, para a Torá transformar o ser humano numa criatura melhor, para a gente poder evoluir espiritualmente. Essa ideia da Torá tem que ser a melimba Torá. Não adianta só estudar a Torá. A linguagem amelut significa um esforço muito grande, é a única maneira da gente adquirir de verdade a Torá, é o nosso esforço. Baruch Hashem, que a gente está aqui parando no meio do dia para poder estudar um pouquinho mais de Torá, para poder aprender um pouco mais. Isso é também um pouco já de amelut, que a gente está parando o nosso dia para poder se dedicar para conhecer um pouquinho mais da nossa Torá. As alahot estão só me perguntando, as alahot é a aplicação da Torá na prática. As alahot são as leis na prática de como eu vou cumprir cada uma das mitzvot. Tem as alahot de coisas da Torá, tem as mitzvot que os nossos sábios também eles acrescentaram para ajudar a gente a cercar a Torá, para Deus nos livre a gente não tropeçar, a gente não fazer nenhum tipo de haverá. Então, essa é a introdução, e de acordo com Rashi, essa linguagem, Imberrucotai telerro, é que a gente seja a melimba Torá, que a gente possa se esforçar
que a gente possa dedicar a nossa vida, Bezrat Hashem, para estudar e para conhecer e para cumprir cada vez mais da nossa Torá Sagrada. Então, começa a falar e eu vou dar as chuvas para vocês no tempo certo. Então, não adianta chover na época da colheita, tem que chover na época que eu acabei de semear meu campo. A chuva tem que ser com brahá, tem que ser na quantidade certa, tem que ser uma chuva nos momentos certos. Os nossos sábios falam que chuva de brahá é a chuva que cai de noite, nas quartas-feiras de noite e na sexta-feira de noite, que normalmente são os momentos que as pessoas já estavam em casa. Na quarta-feira, assim os nossos sábios explicam, assim o Midrash fala, que a época, que é o dia que tem mais mazikim, que tem mais causadores de danos espirituais circulando, então as pessoas elas ficavam em casa, e na sexta-feira, como é o Shabat, também as pessoas estavam em casa. Essa chuva é uma chuva de brahá, porque ela não atrapalha ninguém, ela não causa trânsito, ela não causa dor de cabeça. Então, até mesmo a chuva precisa ser na quantidade certa, no momento certo. Venatna aretz yevulá, e quando vier a chuva da forma correta, no momento correto, a terra vai dar sua produção. Ve'etz hasadei tentrió, a gente vai comer, vai ter a fruta das árvores. Ve'isig lachem daished batzir, o batzir yasig etzará, ve'achaltem lachmecha lasova. Vocês vão passar por todos os processos da colheita, da debulha das espigas para separar e para a gente pegar a parte que interessa para a gente, separar o joio do trigo, e vocês vão semear e vocês vão comer o pão, lesova, com fartura, veishavtem labetach be'artserem, e vocês vão sentar em paz na terra de vocês. Olha que incrível! Não adianta a gente ter todo o dinheiro do mundo se a gente não tem comida. Na época da destruição do Beit HaMikdash, então está escrito na Gemara em Gitin, o Talmud fala de uma mulher, Marta Bat Baitus, que era uma mulher milionária, começou uma grande fome em Jerusalém, e ela pediu para a empregada dela comprar farinha. A empregada foi e falou, olha, a farinha melhor não tem, o que eu faço? Só tem da farinha um pouco pior. Então, compra da farinha pior. Quando ela chegou, já acabou da farinha pior, só tinha cevada. Então, compra da cevada. E ela foi, já não tinha mais cevada. E assim foi indo até que não tinha mais comida para comprar no supermercado. Essa mulher, ela enlouqueceu. Ela saiu pelas ruas jogando o dinheiro dela e gritando que não adianta todo o dinheiro do mundo, não dá para comer dinheiro. Se não tiver comida, não tem como sobreviver. Então, Hashem, ele vai dar para a gente a comida, para a gente poder ficar despreocupado, para poder comer com fartura, com tranquilidade. E é interessante quando a gente lê a história do Yosef lá no Egito. Yosef Atzadik, ele interpreta os sonhos do Paró, e o Paró sonhou com vacas gordas, quer dizer, vacas saudáveis, são os anos de fartura, e também está escrito que as vacas são Yefot Maré, elas têm uma aparência bonita. Quer dizer, o que importa a aparência da vaca? Se a vaca é bonita, se a vaca é feia? O Rashi fala, em épocas de fartura, a gente olha tudo de uma forma mais bonita, está todo mundo feliz, está todo mundo saciado, tudo parece mais bonito. E o contrário, Deus nos livre nas épocas de fome, na época de seca, de dificuldade, a gente acaba olhando tudo de uma maneira negativa, a gente está sempre meio para baixo e a gente vê as coisas de acordo com o nosso espírito, com o nosso estado de espírito. É assim que a gente acaba vendo o mundo. Então, vai ser bonito, vai ter fartura, vai ter tudo de bom, mas também não adianta ter fartura, não adianta ter dinheiro e a gente ter problemas internos, ter problemas externos, ter guerras internas, ter guerra com os nossos inimigos. Então, não tem problema, Deus também está prometendo para a gente, Vishavtem labeta, vocês vão poder sentar tranquilamente. O que adianta a gente ter um bom celular se não dá para andar na rua, que você é furtado pelo pessoal lá com a caixa de iFood, e a gente é furtado, infelizmente,
Não adianta a gente ter as coisas se a gente não tem segurança. Então, Hashem também está prometendo, vai ter segurança. Natati Shalom Baaretz, vai ter paz na terra. Ushaftem Ve'em Macharid, e vocês vão poder se assentar na terra e não vão tomar sustos, não vão ter dificuldades. Uau, que brachá viver uma vida dessa maneira. De novo, a Torá está deixando bem claro, a escolha é nossa. Aqui o Midrash, ele traz algumas épocas da história do povo judeu que, Baruch Hashem, tiveram épocas de muita fartura, tiveram épocas de paz. A época de Shlomo Amelech, por exemplo, quando o povo judeu cumpria a Torá, quando o povo judeu andava no caminho das mitzvot, o Shlomo Amelech, com toda a sabedoria dele, o povo queria aprender cada vez mais, e Baruch Hashem tinha fartura, tinha paz. Shlomo Amelech fez paz com todas as nações do mundo. Está escrito que o ouro e a prata eram abundantes como as pedras no chão da rua. Baruch Hashem, a gente tem o nosso Beit HaMikdash, a gente tem tudo de bom. Já tiveram várias épocas da história que Baruch Hashem, a gente teve tudo de bom. Hashem, ele mandou para a gente, não adianta a gente, Bezrat Hashem, eu quero cumprir Torah e Mitzvot, mas se eu não tiver dinheiro para cumprir as mitzvot, se eu não tiver saúde, se eu não tiver paz, eu não posso cumprir as mitzvot. Então, aqui, a gente pode, talvez, ajudar a responder uma pergunta clássica que tem aqui na Parashá Berukotai. Fala para a gente o Talmud, explicitamente, não tem sahar de mitzvot, não existe recompensa de mitzvot nesse mundo. Tudo que a gente faz relacionado com Torá, com mitzvot, com Hesed, bondade, ajudar os outros, o pagamento não é nesse mundo, o pagamento é no mundo vindouro. Então, por que a Torá ela está prometendo para a gente, olha, se você andar nos caminhos de Deus e você cumprir as mitzvot, eu vou te dar um monte de coisas boas, então está tendo pagamento aqui no mundo. Que história é essa do Talmud, que não tem pagamento aqui nesse mundo? E vem uma lista aqui de um monte de brachot e coisas boas que vão vir na vida. E o segundo ponto, quer dizer, a única coisa é brachot de coisas do mundo material, não tem nenhuma brachá espiritual. É isso que a gente está fazendo tantas mitzvot para poder comer com fartura, para poder ficar tranquilamente com as pernas para cima, sentado na nossa terra. E é para isso? Obviamente que não. Então, o principal, a Torá está falando para a gente, aqui não estamos falando de pagamento de recompensa pelas mitzvot. Tudo que a gente faz vai ser pago no Lamabá, vai ser um sahar, uma recompensa espiritual. Não é nada disso que a nossa Parashá está falando. Mas os nossos sábios explicam, mitzvah goreret mitzvah. Uma mitzvah, ela puxa a outra mitzvah. Quando a gente chega nos Hagim, a gente faz a brachá de Sheheyanu Vekimanu Veigianu Lasmanazé. O que a gente está agradecendo para Hashem? Sheheyanu, que você nos deu vida, que você nos permitiu chegar nesse momento. Vekimanu, você nos manteve, você dá para a gente dinheiro, sustento, tudo que a gente precisa. Veigianu, você dá para a gente força, você dá para a gente saúde. Baruch Hashem, não adianta nada a gente ter todo o dinheiro do mundo e não ter saúde, ou a gente tem saúde e não tem dinheiro, ou tem essas coisas, e Deus me livre, a pessoa não chegou viva para fazer o Hag. Então, a gente está agradecendo que a gente tem, Baruch Hashem, dinheiro, que a gente tem saúde, que a gente chegou vivos a mais esse momento de alegria. Então, aqui também, o que a Torá está prometendo? Você vai cumprir as mitzvot, você vai andar no caminho de Hashem, Hashem vai te mandar brachot para você poder fazer mais mitzvot. As mitzvot, a gente precisa de dinheiro, as mitzvot eu preciso de menuhá na cabeça, de descanso da minha cabeça, para poder cumprir as mitzvot como elas devem ser cumpridas. Então, Hashem está prometendo, anda no caminho correto, eu vou te dar brachá. Nesse mundo não é pagamento, é para que você possa fazer ainda mais mitzvot. Você usa o teu dinheiro para fazer hesed, para ajudar os outros, eu vou te dar cada vez mais dinheiro. Você usa dinheiro para cumprir as mitzvot, eu vou te dar cada vez mais dinheiro.
e assim você vai juntando a tua recompensa eterna, que Bezrat Hashem vai estar guardado para a gente no Olam Abba. Então, vão vir todas essas brachot que vão ajudar a gente a crescer, a melhorar, se a gente andar no caminho correto. Mas, de repente, a nossa paraxá, ela vai mudar o tom dela e ela vai para o lado contrário. Se Deus nos livre, a gente não andar nos caminhos de Hashem. Im berukotai timasu, se vocês desprezarem as leis da Torá, se vocês viverem a vida como se Deus não existe, como se a Torá não é verdade, então Hashem, ele vai abrir aqui uma série, são na verdade 5 séries de advertência que a Torá ela vai dar para a gente, e são klalot, são maldições que Deus nos livre, vão recair sobre o povo judeu se a gente não andar nos caminhos da Torá. Não adianta só indivíduos aqui, o Midrash ele fala de um rei tzadik que ele achava que na geração dele era uma geração que merecia todas essas brachot da Torá, e que uma das brachot da Torá é que não vai passar uma espada pela sua terra, nem pessoas carregando espada, não vai ter armas, não vai ter violência, não vai ter nada. Ele achou que essas palavras estavam se cumprindo na geração dele, ele acabou não permitindo que o exército egípcio cortasse caminho por Israel, e ele acabou sendo morto numa batalha contra os egípcios, mesmo que ele recebeu uma bronca do profeta. O profeta falou: a tua geração não está merecendo essas brachot, você é um tzadik, mas a geração não é. Então não adianta indivíduos, a gente está falando aqui de uma geração inteira está conectada com a Torá, com as mitzvot, com os bons atos, aí tudo isso que está prometido na Torá vai vir. Mas se Deus nos livre, a nossa geração for uma geração que vai se afastar de Deus, que vai se afastar e até mesmo vai desprezar o cumprimento da Torá e das mitzvot, então, infelizmente, a Torá agora vai começar a listar de uma forma assustadora coisas que já aconteceram na história do povo judeu. Como dizia Shlomo Amelech, Em kol hadash tachat hashemesh, não tem nenhuma novidade embaixo do sol. Tudo que está acontecendo aqui nesse mundo, se a gente aprender um pouquinho da história, a gente vai perceber que, na verdade, é simplesmente uma repetição. Então, infelizmente, se a gente não usar toda essa brachá, Deus manda para a gente, olha o mundo que Hashem criou, e Ele colocou a gente aqui nesse mundo, olha a perfeição do nosso corpo, olha a perfeição de tudo que tem, tudo que a gente precisa, Deus colocou, a coisa que a gente mais precisa o tempo inteiro, oxigênio, não falta oxigênio para ninguém. Deus me livre um doente que precisa ir para o hospital para receber oxigênio, olha quanto custa uma noite de internação para a pessoa respirar oxigênio lá do cilindro, e a gente tem, Baruch Hashem, olha a fartura de oxigênio que a gente tem, depois a gente precisa de água, olha a quantidade de água que a gente tem aqui no mundo, não devia se chamar planeta Terra, devia chamar planeta Água, 70% do mundo é água, é verdade, nem toda água é potável, mas a gente tem muita água à disposição do ser humano, depois disso os alimentos, e assim por diante, Deus preparou para a gente tudo que a gente precisa. Mas a Torá está avisando para a gente. É para usar da maneira correta. A brachá vai vir se você usar tudo que Deus te deixou à disposição da maneira correta. Se você não usar, então o mundo vai reagir, o mundo também não vai funcionar da maneira correta. Assim ensina para a gente o livro Rovot Levavot. Ele traz um machal interessante, ele traz uma parábola de um rei que ele pede para um dos ministros ele fazer uma certa missão. Ele fala, olha, por favor, eu quero que você vá até o país vizinho, eu quero que você faça alguma coisa para mim, e eu vou te deixar à disposição todos os meus escravos, eles vão te servir, o que você precisar, eles vão fazer para vocês. Então, o ministro, ele sai para fazer a missão dele,
o rei ele junta os escravos e ele fala para os escravos, olha, é o seguinte, vocês estão acompanhando esse ministro para que ele possa cumprir a missão dele. Todo momento que ele estiver cumprindo a missão dele, vocês vão ajudar tudo o que ele precisar. Se vocês sentirem que ele não está cumprindo a missão dele, então vocês estão isentos de ajudar. E assim foi, eles saíram para a viagem, de repente, chega lá, o ministro tem que atravessar um rio, o ministro não sabe nadar, ele está com medo de atravessar, os escravos falam, ministro, não tem problema, a gente vai te carregar nas costas, e assim, os escravos, eles entram na água com a água até o pescoço, e eles carregam, eles levantam as mãos, e eles carregam o ministro. De repente, os escravos olham para cima, o ministro, ao invés de estar concentrado, ao invés de ele estar aproveitando esse momento para fazer anotações, para poder cumprir o que o rei pediu, eles olham, o cara lá está tomando sol, ele está deitadão lá, ele está tomando sol, vira um escravo para ele e fala assim, o senhor não tem medo? Porque o rei pediu para a gente para te servir. É isso que a gente está fazendo. A gente está aqui te carregando, a gente está te servindo para tudo que você precisar. Mas o rei avisou para a gente. É para a gente te servir enquanto você está fazendo a tua parte. Se você deixar de fazer a tua parte, a gente vai parar de te servir. Se você parar de cumprir o que o rei te pediu, a gente vai te soltar aqui no meio da água e você vai morrer afogado. Você não tem medo disso? A mesma coisa, tudo que Deus criou é para a gente poder usar da maneira correta, para poder servir a Hashem, poder se conectar, fazer o bem para as pessoas, cumprir as mitzvot da Torá. Todo momento que a gente faz o que a Hashem pediu, ele colocou o mundo material inteiro à nossa disposição para isso. Mas a Hashem avisou para a gente, se vocês não fizerem o que vocês têm que fazer, então o mundo inteiro que foi criado para te servir, eles vão se rebelar contra você. Então, por exemplo, Deus colocou limites no mar para que o mar não invada a terra. Se a gente não cuida dos nossos limites, então Hashem fala, também os mares não vão cuidar do limite deles. Então começam a vir os maremotos, começam a vir os tsunamis, começam a morrer pessoas, a terra começa a tremer, também começam os terremotos, os desabamentos. Assim a gente pode entender todas as tragédias, entre aspas, naturais do mundo. Não tem nada de natural, não tem movimentação de placas tectônicas, pode ser até que no Derech HaTeva, na forma que Deus vai fazer isso acontecer, para ocultar a mão dele, ele faça através de movimentação de placas tectônicas. Mas, no fundo, é a mão de Hashem fazendo as coisas acontecerem. Quando o ser humano ele não segue os caminhos corretos, a natureza para de funcionar da maneira correta e começam a acontecer as grandes tragédias. Pior do que isso, o nosso corpo é feito de células, e as células elas têm um certo objetivo, elas têm um certo funcionamento. Deus nos livre. Qual é uma das doenças que mais matam, que até hoje a medicina não conseguiu descobrir uma cura para essa doença, justamente quando a célula ela começa a se perder e começa a trabalhar diferente do que ela deveria estar trabalhando, começa a se multiplicar de uma forma desordenada, e Deus nos livre, isso vira aquela doença que a gente conhece, que acaba vitimando muitas pessoas. Significa, quando a humanidade não está dentro dos seus limites, não está fazendo o que veio fazer, então Deus manda as forças da natureza também não trabalharem mais dentro dos seus limites. Então, vai começar agora 5 séries de Torahot, de broncas, de repreensões de Hashem, de Klalot que Hashem ele está avisando para a gente que vão vir para o mundo. Im berukotai timasu, se vocês desprezarem as minhas mitzvot, os meus estatutos, as minhas leis, então vão começar a acontecer coisas terríveis. Aqui tem um detalhe interessante, o Passuco fala o seguinte, se vocês não me escutarem
eu vou castigar vocês mais ainda 7 vezes pelas suas transgressões. Então, o que quer dizer essas 7 vezes? A gente sabe que Deus ele faz todas as coisas midá keneged midá, medida por medida. Da onde surge esse número 7? Fala o Rashi o seguinte: existem 7 passos de afastamento espiritual. Isso não se aplica necessariamente para pessoas, isso pode se aplicar para gerações. A gente vai ver que muitas vezes da história do povo judeu se repete a rebelião contra Deus. Tem uma geração, se a gente pegar, por exemplo, o Sefer Shoftim, o livro dos juízes. Qual é a história do Sefer Shoftim? É impressionante, é uma história cíclica. O povo judeu está com tranquilidade, o povo judeu está com fartura, o povo judeu está em paz com todos os outros povos. O que deveria acontecer? Uma época de conexão espiritual. Olha, você não precisa se preocupar com o teu sustento, vai sentar, vai estudar a Torá, vai cumprir as mitzvot, mas Deus me livre, o povo judeu começa a seguir caminhos da idolatria. Vem um outro povo, começa a causar sofrimento para o povo judeu, escraviza o povo judeu, começa a cobrar impostos muito pesados. O povo judeu grita para Deus, Deus, salva a gente. Eles se arrependem e Deus manda um shofet, manda um juiz para liderar o povo judeu e conseguir se libertar e voltar para a vida normal. Vem uma nova época de tranquilidade, de paz, e o povo judeu novamente vai se desviar do caminho. Então, se a gente olhar essa paraxá como, peraí, Deus, ele está bravo quando as pessoas saem do caminho, Deus é um Deus raivoso, e Deus manda raios lá de cima e ele sai golpeando, como, infelizmente, a gente olha para os seres humanos, assim uma pessoa reage quando ele é atacado, quando ele tem dificuldades. Deus nos livre, tem pessoas que têm essa visão infantil de Deus, como se Deus ele está mandando os castigos, sabe por quê? Ele está bravo porque ele está sendo desrespeitado. Tem pessoas que devem ter aquela imagem de Deus com a cara vermelha de raiva, agora querendo se vingar das pessoas. Essa pessoa não entendeu como funciona, quem é Deus, o que é o mundo espiritual. Então, todo o conceito aqui da Parashá Berukotai tem que estar muito claro. Apesar de, se a gente ler essa Parashá, a gente vai ficar de cabelo em pé, porque é uma Parashá muito dura, são klalot, além de muito extensas as maldições, são maldições muitas vezes muito duras, que realmente dá medo da gente ler isso. Mas por que está escrito que 7 vezes? Porque tem 7 passos de afastamento espiritual, ou do indivíduo, ou do povo judeu como um todo, e, de novo, isso pode ser afastamentos de geração em geração. Como a gente falou na festa de Pessah, dos 4 filhos, o Rav Milevsky, Zeher Tzadik Libraha, ele fala que os 4 filhos representam 4 gerações do povo judeu que estão se afastando dos caminhos da Torá, e o 5º filho, Deus nos livre, ele já nem vem para a mesa do Seder de Pessah. Então, aqui a gente vai ter 7 passos de afastamento espiritual. Deus, ele não é um Deus irritado, um Deus que é um ditador. Deus é um pai, Avinu Malkeinu. Ele é Melech, ele é o rei, ele pode tudo, mas ao mesmo tempo ele é Avinu, ele ama os seus filhos, ele quer o melhor para os seus filhos. Toda vez que um pai, ele vê uma criança querendo atravessar a rua e ele quase foi atropelado, ele quase morreu, ele vai lá e dá um tapa no filho, nunca mais faz isso na sua vida. Ele faz isso por amor, ele ama tanto o filho, ele está desesperado de ver o filho que está colocando a vida em risco. Deus nos livre que ele pode ser atropelado e morrer. Deus, quando ele vê o povo judeu, a gente não está cumprindo as mitzvot, a gente está colocando a nossa vida eterna em jogo. Então, Deus ele fica desesperado pelos filhos dele e ele vai começar uma série de despertadores espirituais. Infelizmente, a gente deveria fazer tchuvá por tudo de bom que a gente tem na vida. Olha em volta da gente, que mundo maravilhoso, que vida maravilhoso, a saúde, o nosso corpo,
amigos, família, trabalho, tudo que a gente tem de bom na vida, problemas, todo mundo tem problemas na vida, mas com certeza as brachot que a gente tem na vida são muito maiores, são muito mais numerosas do que os problemas que a gente tem na vida. O que a gente tem é muito maior do que o que falta na nossa vida. Então, a gente deveria fazer chuvá pelas coisas boas, a gente se arrepender de, às vezes, se desviar do caminho. Olha como Deus me manda brachot, como Ele me ama, e eu estou fazendo isso contra Ele. Que feio, eu vou voltar para os caminhos corretos. Deveria acontecer, e infelizmente é muito raro aquele que se desperta em arrependimento vendo as brachot que ele tem na vida. Então, Deus, Ele conhece as suas criaturas, Ele sabe que às vezes tem que dar uma pancada, como o pai que conhece o seu filho. Ele sabe que tem situações que dá para conversar com o filho, tem o cavadom, tem a linha vermelha, tem horas que tem que dar um tapa, tem horas que tem que dar uma bronca mais dura. É a maneira de ajudar o nosso filho. Como diz Shlomo Amelech, o pai que ele não quer bater, bater não é literalmente. Aquele pai que ele tem dó de falar duro com o filho, ele tem dó de educar o filho dele. Ai, mas eu quero ser amigo do meu filho. Ele não dá o chicote no filho, de novo, não estou falando Deus me livre para chicotear, e nem Shlomo Amelech está falando da vara. O pai que economiza a vara no filho, ele odeia o seu filho, ele não se importa com o seu filho. A demonstração de descaso é o pai que não tenta corrigir os erros do filho dele. Isso é ver o filho se autodestruir. Deus não quer ver os seus filhos se destruindo. Ele é um pai que ama os seus filhos. Ele, quando ele vai perceber que a gente começa a se afastar, ele vai começar a dar bronca na gente. Então, são 5 séries e assim está escrito que eu vou castigar vocês 7 vezes, porque os 7 afastamentos espirituais que a gente pode acabar tropeçando na vida. Primeiro afastamento espiritual, não estudar a Torá. Esse é a primeira fase que a pessoa parou de estudar e entrou em perigo espiritual de queda livre. O tempo inteiro tem que estar estudando, tem que conhecer, tem que estar conectado com a espiritualidade. A Torá não é só uma matéria, não é só informação, é pureza, é santidade que está sendo colocada dentro da nossa vida. Então, primeira coisa, tem que estudar a Torá. Não estudou Torá, começa a se afastar de Hashem. Depois disso, já que a pessoa não estuda, ele já não consegue mais cumprir as mitzvot da maneira que tem que cumprir. Mesmo que ele não faz direito, ele já não entende mais a importância, ele não tem mais a motivação, ele vai acabar não cumprindo a Torá e as mitzvot. Depois disso, o próximo passo, ele vai começar a desrespeitar aqueles que cumprem Torá e mitzvot. Por quê? Ele quer justificar os atos dele. Então, ao invés dele entender que ele está errado, o que ele faz? Ele vai jogar a culpa para o outro, que é o louco, que é o talibã. Como assim? Tem que fazer brachot para comer, tem que lavar a mão com Netilat Yadayim. Você vive no século passado. Isso era quando o homem vivia na caverna. O mundo é moderno agora. Não pode andar de carro no Shabat. Você vive aonde? Na época dos Flintstones, lá na época das pedras. Então, assim, as pessoas começam para querer justificar o seu afastamento espiritual, jogar a culpa para aqueles que cumprem. Então, vai desrespeitar, vão fazer piada daquela pessoa que quer cumprir Torá e Mitzvot. Depois disso, o próximo passo de afastamento espiritual vai começar a odiar os sábios da Torá, que são aqueles que são fontes de luz, que ensinam. Então, eu odeio aquele que está ensinando o que é certo, porque ele me causa peso na consciência. Então, vai começar a odiar os ensinamentos da Torá e aqueles que trazem, aqueles que são os responsáveis pela transmissão da Torá. Depois disso, vai acabar impedindo pessoas de cumprir Torá e Mitzvot, tanto através de maus conselhos, tanto através de
ridicularizar o outro tem vergonha de cumprir Torá e Mitzvot, ou até mesmo fazer a pessoa transgredir intencionalmente. Infelizmente, muitos casos acabam acontecendo que pessoas, para ganhar dinheiro, pessoas para lucrar um pouco mais, vendem coisas que não são kasher, depois de muitos anos se descobre que realmente aquela pessoa não tinha temor a Deus nenhum. E mais um passo, a pessoa vai começar a negar a divindade das mitzvot. Não, essa Torá foi escrita por um ser humano, começa a ridicularizar, começa a mostrar furos na Torá. Essa Torá não foi escrita por Deus, um ser humano que escreveu essa Torá. Teve uma pessoa, infelizmente, há muitos anos, um Baal Teshuvá, que ele fez Teshuvá e era uma pessoa com intelecto completamente acima da média, e ele começou a andar, ele começou a trazer pessoas para os caminhos da Torá, ele fazia seminários e provas da Torá, até que essa pessoa teve, infelizmente, uma experiência meio traumática com pseudo-religiosos, com pessoas que se dizem pessoas de Torá, mas que, infelizmente, não têm temor a Deus, e ele teve essa experiência, foi tão negativo para ele abandonou a Torá e Mitzvot e passou a dedicar a vida dele para afastar pessoas da Torá. Então, qual é a diversão desse homem hoje em dia? Ele tem um site que ele vai mostrando falhas da Torá. Óbvio que quem conhece um pouquinho mais, quem estuda, sabe que é tudo mentira, sabe que ele distorce as coisas, que ele tira do contexto, ele explica as palavras do jeito que ele quer, mas, infelizmente, para as pessoas mais afastadas, é um prato cheio que, ó, tá vendo? A Torá não foi a Hashem que entregou, tem falhas na Torá, começa a falar um monte de besteira, e com isso, Lo Aleino acaba afastando pessoas da Torá. Então, é mais um passo. Querer falar que a Torá não é Mina Shamayim, não veio do céu, foi um ser humano que fez. E, por último, o último passo de afastamento é a pessoa negar a Hashem, é o que os nossos sábios chamam de Kofer Baikar, aquele que nega o principal, aquele que nega o Criador do mundo. Isso, infelizmente, tem pessoas, tem épocas do povo judeu que o povo acabou voltando para as idolatrias, acabou negando Deus, virando as costas para Deus e andando nos caminhos de idolatria. Então, Deus ele começa a avisar para a gente aqui na Torá, fala, olha, se vocês começarem a desprezar, in lotishmeu li, se vocês não escutarem mais a minha voz, velot asuet kol mitzvot haele, e não cumprirem as mitzvot da Torá, im berukotai timasu, se vocês forem contra, vocês não aceitarem, não respeitarem, não cumprirem os meus hukim, as minhas leis, ve'et mishpatai tib'al nafshechem, e se tornar abominável para vocês as leis da Torá, lebilti asot et kol mitzvotai, e vocês não vão cumprir mais, vocês vão querer ir contra a Torá, afani esezot lachem, eu também vou fazer igual com vocês, midá keneged midá, medida por medida, vocês vão fingir que eu não existo, então eu vou me ocultar, eu vou ocultar o meu rosto e eu vou, infelizmente, permitir que os outros povos engulam vocês como se eu não estivesse aqui. Os nossos sábios falam que Deus, ele é como o pastor que está protegendo aquela ovelhinha lá pequenininha, desprotegida, tem 70 lobos em volta que estão loucos para engolir aquela ovelhinha. Essa ovelhinha ela só pode existir se o pastor valente está lá com o cajado dele protegendo essa ovelhinha. Deus falou, você não precisa de mim, para vocês a vida é tudo um grande acaso, não tem Deus no mundo, então eu vou me ocultar, eu vou viver, eu vou deixar vocês viverem no mundo do acaso, onde as coisas acontecem por acaso, sem um Criador que controla tudo, e aí vão começar a vir tragédias, perseguições, guerras, fome, e Deus nos livre, muitas coisas que já aconteceram várias vezes na história do povo judeu. O ponto em comum é épocas que o povo judeu
abandonou os caminhos de Hashem. Está nas mãos do povo judeu se a gente vai ter uma vida de brachá, uma vida de coisas boas, ou se Deus nos livre, a gente vai ter uma vida de clalá, de maldições, de perseguições e de destruição física e espiritual do povo judeu. Então, é uma linguagem terrível, vale a pena, eu acho que pelo menos uma vez na vida, folhear, passar um pouquinho pelas palavras da Torá, a gente vai ver o quanto até mesmo em eventos mais próximos, o evento até do Holocausto, quantas tragédias já estavam anunciadas aqui na nossa Torá. Verdade que a gente tem duas parashiot da Torá que falam sobre brachá e klalá. A gente tem a nossa parashá Berukotai e a gente tem a parashá Kitavô, lá no Sefer Dvarim, que também vai falar as brachot que a gente vai ter quando a gente andar nos caminhos de Hashem, e Deus nos livre as klalotas, maldições, todos os castigos, todas as doenças, dificuldades, perseguições que a gente vai ter se a gente abandonar os caminhos de Hashem. Mas uma boa notícia que a gente tem aqui no final da nossa parashá, a gente tem um consolo. Deus vai consolar o povo judeu, Deus não vai abandonar nunca o seu povo querido de uma forma perpétua, vai ser um afastamento temporário, mas midá keneged midá. Quando a gente estiver com sofrimentos, a gente voltar para Deus, Deus vai aceitar a gente de volta. Isso é misericórdia. A gente não está voltando porque eu quero estar perto de Hashem, é que eu cansei de apanhar. Mesmo assim, esse é o nível de bondade de Hashem. Mesmo a chuvá, o arrependimento que vem por causa do sofrimento, Deus ele aceita, Deus recebe a gente de volta quando a gente mostra para ele que a gente quer voltar. Então, Deus traz um consolo. Deus, no finalzinho aqui da Parashá, ele fala, Veitvadu etavonam, vocês vão fazer a confissão da transgressão no final dos tempos, quando vocês entenderem que vocês andaram como se tudo fosse um grande acaso e que vocês abandonaram Deus, vocês vão fazer o vidui, vocês vão fazer a confissão dos seus pecados, vetavona votam, e dos pecados dos seus antepassados e de todas as coisas ruins, e Bezrat Hashem, Hashem ele vai receber a gente de volta e ele vai dar para a gente brachá, porque Deus nunca vai anular e desprezar o pacto que ele fez com a gente. E está escrito, olha só que interessante, o consolo, aqui está escrito que Deus ele vai Vezacharti et Briti Yaakov, e finalmente, quando vocês fizerem chuvá, eu vou lembrar do meu pacto com Yaakov, Ve'aved Briti Yitzhak, e eu vou lembrar do meu pacto com Yitzhak, Ve'aved Briti Abraham Eskor, e eu também vou lembrar do meu pacto com Abraham Avino, Ve'aretz Eskor, e eu vou lembrar da terra, Ve'aretz Teazev Mehem, Ve'tiret et Shabtoteia, e a terra vai ficar por um tempo desolada para que ela possa cumprir o seu descanso. Lembra que a gente prometeu, no começo da aula, conectar as duas parashot. A parashá da semana passada falou sobre a mitzvah de Shemitah. Parashá Behar fala sobre essa importante mitzvah do descanso das terras em Eretz Israel, o descanso do ano sabático, o 7º ano que a gente não vai poder plantar, não vai poder colher, não vai poder vender o produto da terra, todas as terras são hefker, entra quem quer, pega o que quiser da terra, não pode irrigar, não pode fazer nada relacionado com a agricultura. Então, infelizmente, a Torá já está profetizando que nas gerações futuras vocês vão deixar de cumprir a mitzvah de Shemitah. Se o campo não for descansado por bem, Hashem está prometendo, eu vou descansar o campo por mal, eu vou tirar vocês da terra e a terra vai cumprir o seu descanso, porque eu garanti que a terra vai descansar. Ou vocês dão o descanso por bem, com brahá,
com todas as coisas boas que foram faladas na Parashá Behar, ou Deus nos livre, eu mando vocês embora da terra, e aí sim a terra vai descansar. Todos os Shabbatot aqui todos os anos de Shemitah, que vocês não cumpriram, eu vou fazer a terra descansar. A grande pergunta a gente viu na Parashá da semana passada, que Deus ele prometeu, cumpre a Shemitah, eu estou assinando embaixo, se não acontecer a minha promessa, vocês podem jogar a Torá fora, eu estou prometendo, cumpre a Shemitah e não vai faltar nada. E a gente fez uma conta na aula passada, centenas de vezes desde a criação do mundo, desde a entrega da Torá, 3.300 anos que foi entregue a Torá, o povo judeu cumpre a mitzvah de Shemitah e Baruch Hashem, a Brachá funciona. Se não funcionasse, o povo judeu não teria jogado a Torá fora. Essa Torá é mentirosa, olha, ela falou que não vai faltar nada, o povo quase morreu de fome no ano de Shemitah, nunca aconteceu em nenhum ano de Shemitah, a Brahá funciona. Então, como pode ser que tiveram épocas do povo judeu que não se cumpriu a mitzvah de Shemitah, se a Brahá aqui está garantida? A gente poderia pensar que não se cumpriu a Shemitah pelo medo que a pessoa não vai ter o que comer. A gente viu que não é isso. Deus prometeu que nunca vai faltar nada. Então, os nossos sábios explicam o motivo que a gente não cumpria a Shemitah há alguns anos por causa da inveja. 3 coisas tiram o homem do mundo. Uma das coisas que tira o homem do mundo o sentimento de inveja. A pessoa não consegue imaginar que o vizinho vai ter mais do que ele. Eu estou aqui sentado sem trabalhar meu campo, meu vizinho vai acabar tendo mais do que eu. A inveja fazia com que pessoas não cumprissem o ano de Shemitah. Por isso, vai vir os exílios do povo judeu, as perseguições, as tragédias. Já que você não descansou a tua terra por bem, eu vou descansar. Hashem falando, eu vou descansar a terra de vocês, à força. Só para a gente terminar aqui, se a gente prestou atenção no que foi falado, no consolo aqui para o povo judeu, olha, eu vou lembrar do meu pacto com Yaakov, eu vou me lembrar do meu pacto com Yitzhak, e eu vou me lembrar do meu pacto com Abraham Avinu. Obviamente, a pergunta óbvia que surge a ordem está invertida. Deveria ter falado, eu vou me lembrar de Abraham, o primeiro patriarca, eu vou me lembrar de Yitzhak, o segundo patriarca, e eu vou me lembrar de Yaakov, o terceiro patriarca. Por que a Torá ela inverteu? Então, os nossos sábios falam que, na verdade, do patriarca que tem menos mérito para o patriarca com mais mérito. Como o Rashi fala, como se a Torá estivesse falando para a gente, olha, eu vou salvar vocês pelo mérito de Jacob. Se o mérito de Jacob não for suficiente, então eu vou subir até os méritos de Yitzhak. E se os méritos de Yitzhak não forem suficientes, aí eu vou ter que chegar até os méritos de Abraham Avinu, e aí vai ser suficiente. Essa é a explicação que o Rashi traz. Mas isso não resolve o nosso problema. Por quê? Porque a gente sabe que justamente o contrário aconteceu. Abraham, a gente sabe que ele vai para o lado do Hesed, mas ele não chegou num nível espiritual absolutamente perfeito. A prova disso é que ele teve 2 filhos, um filho tzadik e um filho rachá. Então, foi como uma filtragem espiritual. O lado negativo da bondade de Abraham Avinu foi embora através de Ismael e o lado positivo passou para Yitzhak. Yitzhak ele foi para o lado da gvurá, da força, do autocontrole, mas também ele foi para outro extremo, que também não chegou na perfeição espiritual, por isso que ele também teve um filho rachá, o Esav, para onde foi o lado negativo, e ele tem o filho tzadik, que vai herdar a parte boa que ele recebeu aqui o Yitzhak, ele vai passar o que ele recebeu de Abraham, e a parte boa dele para o seu filho Yaakov. Yaakov, ele chegou na perfeição espiritual,
Yaakov tem todos os filhos tzadikim. Ele chegou no equilíbrio, ele representa a Torá, ele representa o equilíbrio das coisas, ele chegou na perfeição. Então, ao contrário, como você está me falando, que olha, eu vou tentar pelos méritos de Yaakov. Se não der, vamos subir um pouco, vamos tentar pelos méritos de Yitzhak. E se não der por Yitzhak, aí a gente vai para o topo, a gente vai para Avraham Avinu. A gente viu que não é assim. A resposta é, a Torá não está falando de maneira absoluta, é verdade. Pode ser que, de maneira absoluta, o Yaakov Avinu, ele chegou num nível de perfeição maior do que Avraham e Yitzhak. Mas a Torá está falando sobre méritos. Por que Avraham ele não chegou num nível espiritual tão alto quanto o Yaakov? Então, por que ele tem mais méritos? Porque Avraham lutou o tempo inteiro contra a correnteza. Fala para a gente o Pirkei Avot, o último ensinamento do Pirkei Avot, Lefum Tzara Agra, de acordo com a dificuldade, assim é a recompensa. A gente reclama, ai, minha vida está difícil, minha vida está isso, minha vida está aquilo. Aproveita a dificuldade é que cria os campeões. Avraham, ele é o que tem mais méritos, justamente porque a vida dele foi a mais difícil. O Yaakov teve as dificuldades físicas dele, ele teve que ir para a casa do Lavan, teve que enfrentar o Esaú. Avraham teve as maiores dificuldades espirituais, ele teve os testes que ele passou, ele teve que lutar contra a humanidade inteira que acreditava na idolatria. Ele tem um mérito muito maior, porque ele teve que lutar contra a correnteza. As dificuldades foram que deu mérito para ele. O Yitzhak Avinu já nasceu, Baruch Hashem, numa casa de um pai que já é monoteísta, que já acredita em Hashem, mas ele precisa trilhar um outro ponto, ele precisa saber que tem Masoret Avot, tem a transmissão dos patriarcas, ele tem que pegar toda a carga espiritual do Avraham para passar para frente, mas sem se anular. Ele não pode se anular, ele tem que manter a identidade dele. Ele também teve um trabalho bem difícil. Yaakov Avinu pegou tudo pronto. Ele teve as dificuldades, óbvio que ele teve, mas, espiritualmente falando, ele já herdou o monoteísmo, ele já herdou a Masoret Avot, ele já herdou tudo pronto. O mérito dele acaba sendo muito menor. Ao invés da gente reclamar das dificuldades, pede para Hashem força para vencer, porque quando a gente consegue vencer as dificuldades da vida, Baruch Hashem, a gente está multiplicando os nossos méritos espirituais. Shabbat Shalom.